aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
Deus de milagres, esse é quem tu és. Tudo a ver com aquilo que nós estávamos falando no primeiro bloco com o nosso debate. A gente está voltando agora para o segundo bloco do Visão da Vida. Se você ligou a sua televisão agora, muito prazer. Eu sou a Carla Malta e nós vamos seguir juntos aqui no Visão da Vida até outubro. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. No primeiro bloco, nós falávamos sobre aborto no nosso país. E essa música tem tudo a ver, né? Muito com forte, Jesus né? ser o caminho, aquele que acolhe, aquele que restaura. É verdade. Tá no seu disco novo essa canção? Tá no meu disco novo. Nós vamos lançar em breve pela Central Gospel Music. Mas você já pode ouvir, né, a canção no Spotify, no Deezer, em todos os aplicativos. Chique. Aí no teu celular que você pode baixar de graça, já tem playback disponível. Ah, você falou pode que é de usar aí na graça, já célula, vai na sua travar o igreja, negócio. Geral né? já começa a baixar, que fala que é de graça. Só conectar o celular lá, então. Coisa boa. Nos ajude aí nessa nova fase da música, né? Verdade, Você pode verdade. aderir, né, às plataformas digitais. É de graça, você baixa esse aplicativo. Eu brinco aonde eu vou, que muitas pessoas ainda não conhecem, tem medo, acho que é caro. Mas você pode baixar de graça, ouvir de graça, e aí você tem as opções E ser de fazer o abençoado de pacote. graça. Olha que verdade. maravilha. É verdade. Agora, lindíssimo arranjo. De quem é a produção? Linda, né? A produção dessa música é da minha equipe, do Amos. Que legal. Meus back vocals, meus músicos. Mas a gente tem outras músicas no CD, que a produção é do Josué Godoy. O autor da música Casa do Pai, que a Aline gravou junto com o pastor Lucas. E eu tenho uma música junto com o pastor Lucas também, muito lindo, no novo CD. Tem canções minhas. Pastor Lucas do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Ai, maravilhoso. Maravilhoso, o maior né? pintor do mundo. Ai, é linda essa canção, Pastor né? Lucas, ó, um beijo pra você. Minha Então. filha, 2 anos, é Adora. sua fã, canta É, tudo. linda e essa fica querendo que música. chegue a criança no final do clipe. É Mãe, verdade, cadê um o abraço, menino? pastor Lucas. Um beijo, pastor Lucas, está convidado a vir aqui cantar pra gente, Com tá bom? certeza, tive o privilégio de fazer essa canção com ele. Maravilhoso, né? Tem canções do meu esposo, que ele produziu, tem 2 canções. Então tá um CD muito lindo. Orem aí pra gente acelerar essa produção, para sair. Estamos planejando lançar em setembro, né, o CD físico. Vamos fazer um pouco de CD físico. Sim. E também vai estar disponível em todas as Setembro, tô aqui por aqui plataformas. ainda. Tá, amiga? Fica o convite para você voltar, mas volta em setembro mesmo, porque depois em outubro pegando o caminho de casa, de volta. Será? Olha, você Ai, tá indo Jesus, muito não bem, brinca. viu? Olha só, falar nisso também, eu quero falar sobre os seus livros, porque eu amo leitura. Inclusive, lá na minha descrição das minhas redes sociais, uma coisa que está escrito lá, amante dos livros, É verdade. né? A louca dos livros. Eu amo livros. Se quiser me presentear com esses 2 aqui, vou levar com o maior. Acho que já é seu. Ai, muito obrigada. Tive o privilégio de escrever esse livro há algum tempo atrás e eu não consegui lançar. E agora está sendo lançado pela Central Gospel, também editora Central Gospel. Não Temas é um tema muito forte, atual, porque tanta E a gente criminalidade... volta de novo para o nosso tema? Volta para o nosso bate-papo de aborto? Sim, Né? Quantas é mulheres verdade. podem estar em casa aflitas, sem Com saber o que medo fazer com do essa possível futuro. gestação? Aí eu não Aham. sei. E olha, a gente falou muito sobre uma gravidez indesejada, que não é o termo Inesperada, certo, e mas agora a gente já aprendeu que a gravidez inesperada, indesejada não existe, é inesperada. E não só isso, sabe que também a gente acabou não falando no primeiro bloco, mas uma mãe que recebe um diagnóstico, mãezinha, seu filho é inviável. E aí a mãe se vê diante daquele quadro, meu filho é inviável, e agora? Vai nascer para morrer daqui a um tempo? Eu posso abortar? Posso abortar? Não posso abortar? Não temas. Né? Indico a leitura para vocês. E eu escolhi sorrir, que eu acho fantástico também. Eu gosto. Quando a gente fala de sorrir, de estar feliz, de encarar a vida, de encarar os problemas, eu amo esse verbo, escolher. Escolha. Porque, isso mesmo. não é? É uma escolha. E toda escolha vem carregada de uma aprendizagem. Por isso que eu acho fantástico o apóstolo Paulo quando ele diz, eu aprendi a estar contente, ninguém nasce sabendo. Isso mesmo. Né? Eu aprendi, quer dizer que ele, um tempo da vida dele, ele foi descontente. É isso porque mesmo. ele aprendeu a estar contente na fartura e na escassez, porque ninguém está livre de viver os 2 lados da roda gigante, porque é assim que a vida é, mas
escolher, escolhas, né? Isso mesmo. Por isso, já achei poderoso já o título do nosso livro. Esse livro você pode adquirir em qualquer loja de todo o Brasil. Né, já joga lá no teu site de busca preferido, você vai achar ele, vai comprar online ou vai poder comprar no e-book, baixar aí no teu tablet. Eu escolhi Sorrir, é um livro muito especial, foi um livro sob encomenda, Deus me capacitou. Eu passei o ano passado praticamente inteiro escrevendo, né, o primeiro semestre, e ele fala sobre isso, escolhas. Você tem escolha. Escolha a vida, escolha ser feliz, escolha o caminho que é Jesus, escolha as coisas boas da vida. Você tem sempre uma escolha. E esse livro vai te incentivar a fazer as escolhas certas. Eu acredito nisso. Agora, eu falei aqui dos bebês inviáveis, né? Tem uma grande nutricionista materno-infantil no país, um grande nome na nutrição materno-infantil no Brasil. Ouso a dizer que é o maior nome na nutrição materno-infantil atualmente, que é a doutora Andrea Fricks. Quem quiser acessar as redes sociais dela, Andrea Fricks, maravilhosa. Ela é cristã, ela é lá do meu estado, e a Andrea, ela já era, vou contar um pouquinho da história dela para vocês, ela já era enfermeira de UTIM, o marido dela, pediatra, também tratava de bebezinho UTIMs, ela já tinha um filho, ela engravidou de uma menina, Marina, e Marina era um bebê inviável. E a Andrea foi proposto um aborto. Olha, está dentro da nossa legislação. A Marina não tem futuro, a Marina não vai viver. A Marina nasceu com algumas complicações intestinais e por causa da Marina, a Andrea foi estudar nutrição infantil e hoje ela é o grande nome no país na nutrição infantil. Andrea não abortou, Marina viveu 1 ano e alguns meses. Ela escreveu um livro, Quando o Sol Me Tocou, contando a história. Inclusive, ela tem um post fantástico no Instagram dela. Eu já dei um repost há um tempo atrás. Posso dar um repost de novo para os ouvintes. Eu tô achando que eu tô na rádio ainda, gente. Atualiza, amiga. Para os telespectadores poderem ler essa história maravilhosa. Eu faço o compromisso de dar esse repost lá no meu Instagram, porque o título desse post dela diz: Eu disse não ao aborto. Porque ela disse: quem são os médicos, quem é o homem para dizer que o meu bebê é inviável ou é viável? E aí ela ficou na UTIM, cuidou, enfim, depois ela teve outro filho, uma história linda. E dentro disso tudo, para a gente fechar a pauta aborto, quero perguntar para a doutora Damares, como advogada, qual é a realidade do país hoje, a nível de leis, quando a gente fala de aborto? O que pode, o que não pode? Mães que abortam estão correndo o risco de serem presas. O que diz a legislação do nosso país hoje? Primeiro, nós temos que esclarecer o seguinte: não existe nenhum aborto seguro. Há uma falsa ideia que se na hora que legalizar o aborto vai ser seguro. Não existe. Aborto é violência contra a mulher, aborto é violência contra a criança. E, inclusive, muitas mulheres têm sérias complicações físicas depois do aborto. Já há pesquisas mundiais provando que o aumento do número de casos de câncer na mama hoje é por causa do aborto. Porque quando a mulher engravida, Carla, o corpo todo engravida. Aí se ela interrompe a gravidez, mas o peito continua grávido, a mente continua grávida. Olha, então, eu parei de amamentar há 1 mês. Então, eu fiquei aí 9 meses da gestação, mais 2 anos de vida da Esté com o peito muito grávido, diga-se de passagem. Então, dizer que existe aborto seguro, não tem aborto seguro. Tem um aborto dito legal. Quais são os que situações? No caso de estupro... Não arrepio esse termo, gente. Aborto legal. Dito legal. Eu também não considero legal. No caso de estupro, hoje o nosso Código Penal não penaliza a mulher que engravida por conta do estupro. Esta mulher pode abortar esse bebê, não vai ter nenhum processo contra ela. Agora, mesmo no caso de estupro, eu sou contra. É uma decisão muito pessoal, é uma decisão muito individual. Mas nós trabalhamos com muitas mulheres que foram abortar, que foram estupradas e elas tiveram o bebê. Ah, mas o bebê vai nascer filho de bandido? Quem disse que filho de bandido é bandido? Se fosse assim, os meninos que queimaram o índio lá na praça em Brasília eram filhos de juízes. Então, essa história de que o bebê vai nascer bandido é uma loucura. Existem outras opções para a mulher que é estuprada. Ela pode levar essa gravidez até um certo momento, antecipar o parto e dar o bebê para adoção.
No caso do estupro, Carla, Soraya, o estuprador vai pegar uma pena de 6 anos de cadeia. E o bebê vai pegar a pena de morte? Que culpa tem o bebê? A pena dele vai ser maior que a pena do estuprador. Então, no Brasil, é permitido a mulher, no caso de estupro, abortar. Uma outra situação no Brasil... Vou aprofundar essa pergunta. Como é que ela tem que provar esse é o problema. Que essa gestação foi fruto de um estupro? Porque vamos supor que a gente esteja falando de uma mulher com uma vida sexual ativa. Sim. São aí 4, 5 semanas para comprovar uma gravidez. Então, eu estou comprovadamente grávida. Tenho uma vida sexual ativa, como é que eu vou retroceder 5 semanas para provar que não é filho do estuprador? Sim. Veja só, Carla, a política pró-aborto hoje no Brasil tem uma política muito pró-aborto. Há uma portaria do Ministério da Saúde que basta a mulher dizer que foi estuprada. Não precisa de boletim de ocorrência, não precisa de nenhuma prova, nem nenhuma testemunha. Então, essa portaria abriu um leque muito grande para mulheres... Perigoso. Para mulheres abortarem alegando. As mulheres mentem, por favor, não estou dizendo que a mulher mente. Estou dizendo que a mulher mente, mas abre essa possibilidade sim. E outra coisa, se a mulher não faz boletim de ocorrência, como é que nós vamos pegar o estuprador? Todo estupro deveria ser registrado. Nós temos que ter um país sem estupro. A mulher quer um país com saúde pública para a mulher. Nós temos que ter um país, Carla, com políticas públicas de planejamento familiar. Um país que a segurança pública garanta prisão para o estuprador. Mas não. Quando se fala de direito das mulheres no Brasil, só se fala de aborto. Então, a primeira situação, o estupro. A segunda situação que a mulher pode abortar, que não é penalizada, risco de vida para a mãe. Por exemplo, gravidez nas trompas, gravidez utópica. Então, a mulher pode abortar, que ela não recebe nenhuma sanção. E agora, nós temos a terceira modalidade no Brasil, que é os bebezinhos com anencefalia. Bebês com anencefalia podem ser abortados. E aí, é uma grande preocupação nossa. O aborto está virando uma eugenia. Vamos eliminar os indesejáveis. Ah, mas o bebê só vai viver 15 minutos. Carla, quantos eu te amo pode-se dizer para um bebê durante 15 minutos? É verdade. Quantos eu te amo? Então, qual é a nossa proposta? Deixa a vida ter o seu curso. Nasce naturalmente, morra naturalmente. Eu falo para ti, eu não gerei. Eu não tive a graça de gerar. Eu sou vítima da pedofilia, você conhece a minha história. Perdi meu útero no estupro. Então, assim, eu não tive a graça de gerar um bebê. Eu daria a minha vida para ser mãe em 15 minutos. Daria a minha vida. Então, a questão da anencefalia deixa a criança nascer e deixa a criança morrer naturalmente. E eu vou dizer uma coisa, e a mãe fecha o luto. Mesmo as mulheres que abortam bebês sepulta, considerados inviáveis, elas continuarão sendo mãe de filho morto, sem ter passado pelo sepultamento, sem ter abraçado o bebê. Você sabe que quando eu estava grávida, todo ano tem um surto, né? Todo ano o governo inventa um surto, inventa um remédio, inventa uma vacina. Todo ano. Quando eu estava grávida, era o bendito do surto do Zika vírus. Do Zika vírus, que eu tenho pavor de cheiro de repelente até hoje. Porque eu dava de repelente dos pés à cabeça. E aí aquela coisa, porque vai nascer com microcefalia, e aí começa-se a discussão de, então, os bebês com microcefalia, vai ser permitido o aborto desses bebês. Acho engraçado, casal, que o governo deixa o mosquito ficar vivendo por aí afora, porque o governo que tinha que fazer esgoto, saneamento básico, não permitia a proliferação do mosquito, e agora vem pra cá dizer que se eu fui mordido pelo mosquito, que eu tenho nada a ver com isso, eu vou matar meu filho por causa disso. Exato. São contradições. Deixa eu dizer uma coisa pra ti, Carla. Cultura de morte. O que nós temos no Brasil é uma cultura de morte. E nós temos que nos levantar contra essa cultura de morte. Por quê? Está hoje prevista esses 3 tipos de situações. Mas nós estamos agora vendo um grande movimento para liberar o aborto em qualquer situação. E detalhe, Carla, havia uma proposta de lei na Câmara dos Deputados para liberar o aborto até 9 meses no Brasil. Meu Deus, ai, gente. Mas nos Estados Unidos é possível. Gente, olha, deixa eu dizer para a família. O Trump deu uma rodada no negócio, né? Nos Estados Unidos, a mulher pode abortar, Soraya, um dia antes do parto. Meu Deus. Nossa. O aborto de uma criança de 8 meses é terrível, é terrível. Já tá formado. Pois no Brasil, nós tínhamos uma proposta na Câmara que era para liberar o aborto em qualquer estágio gestacional. Detalhe,
Ganhamos, no ano de 2006, essa luta por um voto. Quase que o aborto passou. Assim? Por um voto, nós ganhamos. É brincadeira. Não, seria cômico se não fosse trágico. Quem que vota? O Senado? A Câmara. Esse foi na Câmara. Agora, cadê nossos deputados cristãos, padres, católicos? Sim. Só teve um cristão? Agora, olha só, eu quero... Vamos ser práticos aqui, porque eu desejo que essa indignação aqui do ambiente esteja entrando na casa das pessoas. Então, sejamos práticos. Se nós somos contra o aborto, efetivamente, como que nós podemos lutar contra o aborto no país? Hoje. Nós temos que nos manifestar. Tá. Todo mundo tem que se manifestar. Giovani, veja só, não passa na Câmara e não passa no Senado a legalização do aborto. Sabe o que eles fizeram agora? Foram para a Suprema Corte. Deixa eu explicar uma coisa. Nos Estados Unidos, não foi o Congresso Nacional que aprovou o aborto, foi a Suprema Corte. Agora nós temos um partido no Brasil, o PSOL, entrou com uma ação na Suprema Corte para liberar o aborto no Brasil. E a gente conhece a tendência dos ministros. Pasme, Brasil, é possível que nos próximos meses o aborto seja liberado geral no Brasil. Temos que nos manifestar. Eu acho que a igreja tem que se posicionar. Por favor, mas me fala uma coisa, não tem mãe esse povo que está lutando a favor do aborto? Pois é. Né? Se o aborto pode ser feito à livre demanda, a qualquer hora, por qualquer motivo, a mãe deles poderia ter abortado Carla, também. eu penso o seguinte, olha só. Se a gente for analisar a situação de uma mulher que sofre o estupro, ou de uma jovem adolescente que é estrupada pelo pai, pelo tio, pelo primo, acaba com a vida momentaneamente daquela moça, daquela jovem que tinha N sonhos. E a gente parando para se colocar no lugar dela, o que é muito difícil, quase impossível de a gente mentalizar uma situação tão trágica, porque é trágico. Sim. Se a gente se colocar no lugar, a gente está conversando aqui, eu estou ouvindo vocês, eu estou analisando. A gente falar, às vezes, é muito fácil porque a gente não viveu aquela situação. Veja bem, eu não sou a favor do aborto em nenhuma esfera, seja por estupro, por violência de algum familiar, ou se a mulher está grávida e aquele bebê tem a chance de nascer e morrer após 15 minutos. Eu não sou a favor do aborto em nenhuma situação. Mas essas pessoas, muitas delas que estão passando por aquela situação terrível, elas querem e desejam tirar. Puxa, eu vou ter um filho de um estuprador. Poxa, eu vou ter um filho, o filho é do meu pai, ou é do meu tio, é do meu irmão. Então, para aquela mulher que está sofrendo aquilo naquele momento, realmente deve ser terrível. Mas, se a gente for analisar à luz da palavra de Deus também, o que eu entendo? Quantos casais se relacionam e têm o ato sexual e a mulher não engravida? Não é verdade? Talvez por uma esterilidade dela ou do marido, mas a vida não ocorre, não acontece. Então, a vida, estar grávida, vai muito além de um ato sexual. Vem de Deus, é Deus quem permite. Então, eu quero deixar assim até um conselho, não é? Para as mulheres que estão me ouvindo nesse momento e que você passou por isso, você está em dúvida, você quer abortar, você não quer abortar, você está completamente indecisa, o meu conselho para você, não aborte. Foi Deus que deu a vida que está aí dentro de você. E a Bíblia fala que tudo coopera para o bem. Deus transforma todo o mal em bênção. Vai em frente, porque Ele vai te capacitar, Deus vai te dar força. E no final, olha, você vai ter aí, quem sabe, um Cristiano Ronaldo. Não é mesmo? Só que maravilha. Quem sabe? Então não aborte. Carla, o programa tem um zap, não tem? Tem, vou falar então, vamos agora. falar o seguinte, quem está pensando em abortar, liga para nós. Liga para nós. Olha só. Está pensando em abortar, liga para nós. Eu também disse aqui de que forma nós poderíamos, no nosso cotidiano, nos manifestar contra o aborto. E se você ficou em dúvida sobre alguma coisa, por favor, envia pra gente um WhatsApp, também com sugestão daquilo que você gostaria que nós continuássemos falando aqui ao longo dos programas. Você pode enviar uma mensagem pro 011 97309 1222, o número tá aí na sua tela. Agora, a doutora Damares deu uma sugestão brilhante. Se você está acompanhando o nosso programa e o aborto é uma questão para você, se isso já tramitou o seu pensamento, o seu cotidiano, manda uma mensagem pra gente, liga, pede socorro, a gente vai dar um jeito. Com certeza. Bom, para fechar esse assunto, então, não temas, escolha sorrir, Dastan.
É isso aí. Tema dos livros aqui da nossa linda convidada de hoje, Soraya Moraes. E nós vamos continuar falando agora sobre uma das pautas que eu disse que nós falaríamos. Deixa eu mandar também um beijo delicioso. Esse beijo é delicioso. Para toda a equipe do Prazeres da Carne, que sempre recebe a gente lá com muito carinho. Eu estive lá hoje, eu almocei lá hoje, eu estou me convidando para almoçar, jantar, quantas vezes forem possíveis, porque o lugar maravilhoso. Senhor Baltazar, um beijo para você. Vou levar toda a equipe, tá? Aqui, porque a gente é crente, sabe como é que funciona, né? Eu aí dono de churrascaria há muitos anos, deve saber como é que funcionam as coisas. Mas olha, obrigada, um beijo. Frequento aí o Prazeres da Carne de gurizinha, gente. Eu tô uma senhora. Aquele meu fã que tá circulando ali atrás das câmeras, ele tem razão em dizer que eu estou uma senhora. Eu estou uma senhora. Me recordando agora aqui de há quantos anos eu frequento Prazeres da Carne. De fato, o tempo está passando para mim, né? Agora, trocando de pauta, falamos muito sobre o aborto, falaríamos o programa inteiro, né? Mas também quero falar sobre essas multiformas de casamento, se assim a gente pode chamar, de união que estão propostas aí para o nosso país. Nós temos aqui um casal hoje, convidado no nosso sofá, Mauricéia e Giovanni, e eu pergunto para vocês, dá para acreditar que hoje tem casal pedindo para casar um homem com 3 mulheres? Eu brinquei lá na maquiagem que eu quero saber quem é o homem que está fazendo essa exigência no cartório de querer casar com 3 mulheres, que vai dar conta de ficar 1 ano casado. É verdade, hein? Fala aí, Giovanni. É verdade. Fala assim pelos outros, não é você, não é o seu caso, de maneira nenhuma. Eu tenho certeza que a vida com a Mauricéia é maravilhosa, mas um homem com 3 mulheres... Não, olha, Carla, se eu falasse que é maravilhosa, eu seria falso. Porque não é. A vida de um casal, o casal é o seguinte, eles juntam o problema de um com o problema do outro. Então, não é, Soraya? A gente junta o nosso problema com o problema da outra. Porque os pensamentos são diferentes, muitas coisas são diferentes. Mas, graças a Deus, a gente, quando tem um encontro com Deus, quando a gente busca em Deus sabedoria, entendimento, a gente consegue permanecer. Sim. A não ser que uma pessoa não queira mais nada com Deus. Se eu, por exemplo, eu nasci no Evangelho, se eu caso com uma pessoa, eu nasci no Evangelho de criança, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o pensamento do seguinte, uma pessoa que também nasceu no Evangelho, com certeza a gente vai pensar da mesma forma. Sim. A gente vai seguir o Senhor Jesus, se o nosso propósito é servir a Deus no altar, a gente vai ser esse. Agora, se eu nasci no Evangelho, com 20 anos eu quero uma pessoa que não tem nada a ver com o Evangelho, vai ser muito difícil. Eu vou querer seguir o altar, ela não. Ela vai querer viajar, vai querer ir para outros lugares que não tem nada a ver. E, na verdade, o altar em si sempre foi uma questão muito presente na sua vida ao longo da sua carreira, né, com Giovanni? certeza. A gente comentando aqui sobre o aborto, eu estava lembrando, o médico disse para minha mãe, você tem que abortar esse filho, porque você vai ter problema. E ele vai ter problema. Você? Quando eu nasci, eu fiquei 3 meses internado com pneumonia, quase que morri. E com 10 anos, minha mãe conheceu o Senhor Jesus, indo para a igreja. Eu, com 10 anos, fui todos os dias, ia todos os dias. Eu amei a igreja. A vida da gente era um inferno, brigas, desuniões na família. E eu amei o Evangelho. E meu pai me tirou de casa por causa da igreja. Meu pai falou, você pode ser o que for, mas crente dentro de casa, não. Então, você tem que escolher. E meu pai é aqueles pernambucanos que não tem sentimento de nada, sabe? Peixeira! Então, e eu escolhi. Eu escolhi o Evangelho. Peguei minha mochila, pus nas costas e fui para a igreja. Escolha, né? A minha vida toda foi dentro da igreja, foi dormir no altar. Vou te falar uma coisa, eu nunca passei fome em casa com os meus pais, mas já passei na igreja. Igreja pequena, tinha condição de nada e eu, menino, garoto, larguei tudo para seguir o Evangelho, passei necessidade que eu tinha medo de falar para o pastor. Então, e segui. Quando a gente conhece uma pessoa que tem o mesmo pensamento que a gente, no que se diz lá no altar, no Evangelho de seguir, a gente vai seguir. A Mauricéia é uma pessoa assim, que nasceu no Evangelho. Aliás, a mãe dela saiu da igreja para ter a Mauricéia. Foi desse jeito. Quase que nasceu na igreja? Quase nasceu na igreja. Quase. Jesus do céu. Meia dúzia ia glorificar, a outra meia dúzia ia desmaiar. Pelo amor de Deus. É verdade, mas isso não faz com que tudo seja maravilha.
Ela fala, amor, você quer comer o quê? Eu falo, não, o que você quiser. Eu quero o que você quiser. Você quer ir aonde? Aí eu falo, não, aonde você quiser. A gente volta, então, no próximo bloco para continuar falando sobre essa multiformalidade dos casamentos no Brasil. E não esquece de enviar o seu WhatsApp pra gente. O número tá na tela. Nossa pauta hoje, já falamos sobre aborto, estamos falando sobre união aqui no Brasil. A quantas andam essas questões? A gente volta já.